E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje a gente vai começar a falar sobre as cruzadas e ao longo das próximas aulas também a gente vai falar aqui sobre as cruzadas, né, sobre esse movimento que foi muito importante na chamada Baixa Idade Média. Bom, vamos lá. Então, o que são as cruzadas? As cruzadas são expedições militares que foram empreendidas pelos cristãos entre os séculos XI e XIII, saídos da Europa em direção ao Oriente, especialmente o Oriente Médio, para, digamos assim, libertar Jerusalém, a Terra Santa, que estava sob o domínio dos muçulmanos. Então, o que são as cruzadas? São basicamente guerras entre cristãos e muçulmanos para a libertação de Jerusalém. Mas a gente vai perceber que ao longo desses séculos, não foi bem assim, não foi apenas essa motivação religiosa. Outras motivações de cunho, até mesmo comercial, vão estar presentes. Tá? Então, até mesmo vai ter um certo desvio, né, do objetivo. Né? A gente vai perceber isso. Ao longo da história foram 8 cruzadas, né, entre esses 3 séculos, e aqui a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Bom, antes de falar sobre as cruzadas propriamente dito, vamos falar aqui sobre os conceitos. Né? O termo cruzadas, ele só vai chegar nas fontes históricas, só vai estar presente nas fontes históricas a partir do século XIII. Até então, esse movimento, né, essas expedições, eram chamadas, nos textos históricos, de expedições da cruz, ou guerras santas, ou eram chamadas também de peregrinações. Tá? Bom, o termo cruzada, da onde que vem? Qual a origem desse termo? O termo cruzada vem da forma como os cristãos se vestiam. A gente vai ver que os combatentes, os cavaleiros, eles acabavam bordando as suas roupas com uma cruz, normalmente uma cruz vermelha. Né? Então, por isso o termo cruzadas, certo? Eles também se autodenominavam soldados de Cristo. Né? Bom, e quem que liderava essas cruzadas? A gente vai perceber, quando eu for falar sobre a primeira cruzada, que ela foi convocada pelo Papa, o Papa Urbano II, né, no ano de 1095. Mas o Papa não vai liderar as campanhas militares. Quem vai liderar as batalhas, quem vai estar ali no campo mesmo, lutando, bolando estratégias militares, vão ser senhores feudais e também reis, importantes reis. Então, os nobres que estão à frente, né? Mas é óbvio que cada uma dessas cruzadas, as 8 cruzadas, você vai ter lideranças religiosas, figuras religiosas que vão estar ali é, ou convocando essas guerras ou orientando esses cruzados, tá bom? Bom, você pode me perguntar assim, poxa, mas qual o número de cruzados dessas expedições? É muito difícil a gente determinar isso na história. Por quê? Porque quando a gente fala de uma expedição das cruzadas, a gente está falando de combatentes mais não combatentes. Ou seja, a gente está falando de guerreiros e a gente está falando também de pessoas que estão ali, digamos assim, nos bastidores, né? Sejam os ferreiros que estão forjando as armas, sejam servos que estão cuidando dos cavalos, dos mantimentos, fazendo alimentação e tal, que não estão propriamente trabalhando ou lutando ali direto na batalha. Então, por isso é muito difícil. Mas, segundo alguns historiadores medievalistas, a maior cruzada, a maior expedição da cruzada, ela contou com 10.000 combatentes. Então, não se passou de 10.000 combatentes. Então, só para a gente ter uma noção aí. Bom, quais eram os principais objetivos das cruzadas? O principal objetivo que a gente vai colocar aqui vai ser a libertação de Jerusalém, que estava sob domínio dos muçulmanos. A gente viu aqui nas aulas anteriores a expansão do Islã. Desde o século, do século VII, a gente percebeu que o Islã foi se expandindo, primeiro ali pela Península Arábica, após a morte do profeta Maomé, a gente vai ter a expansão para o norte da África, para a Península Ibérica, e também você vai ter uma expansão para o Oriente, especialmente Jerusalém.
Bom, quando esses muçulmanos dominam Jerusalém, eles vão impedir que os cristãos façam peregrinações à Terra Santa. Isso vai ser de grande preocupação para o Papa, né? A gente sabe que desde o século V era costume dos cristãos fazer peregrinações a locais santos, seja a Terra Santa, Jerusalém, seja a Santiago de Compostela, os caminhos do apóstolo. Então era comum os cristãos fazerem isso como uma forma de piedade, uma forma de obter é, alguma graça especial, de pagar uma promessa ou de pagar uma penitência, né? Então era muito comum os cristãos visitarem os locais onde Cristo viveu a sua vida. E a partir do ano 1071, é, os cristãos foram proibidos de fazer isso. E é importante a gente lembrar também que durante esse avanço do islamismo, a gente vai ver que muitas cidades é, e muitas catedrais, muitas igrejas cristãs foram destruídas pelos muçulmanos. Além da libertação, né, de Jerusalém, que é o principal motivo das cruzadas, a gente também vai ter aqui benefícios. Os cruzados iam para essas campanhas também para obter alguns benefícios, benefícios espirituais e benefícios também materiais. Bom, os benefícios espirituais, a gente pode citar aqui o principal deles vai ser a indulgência. A indulgência é quando a igreja concede, né, por, por né, em determinadas ocasiões, é, aos fiéis o perdão de todos os pecados, né? Então, isso se chama indulgência. Então, muitas vezes o fiel em determinado período precisa fazer tal coisa, alguma obra de caridade, alguma coisa assim, e aí você tem a indulgência, né? Você recebe a indulgência, o perdão dos pecados. Então, participar das cruzadas, você recebia a indulgência. Então, era para muitos cristãos, digamos assim, a garantia de poder ir para o céu, né? E também você vai ter é, outros benefícios que vai ser benefícios um pouco mais humanos, não tanto sobrenaturais, que vai ser benefícios, por exemplo, comerciais, benefícios de você, de honra, de glória, né? A gente sabe que a gente está falando aqui da época de cavaleiros medievais, então você vai ter, muitos desses cavaleiros já estavam fartos da pacificação que os papas faziam na Europa, que eles não podiam empreender guerras, né? Sempre eram pacificados. E a Europa também estava tendo muitas guerras, muitos conflitos entre os próprios cavaleiros cristãos entre si. Então, o Papa um pouco intermediava isso. Então, tem esse benefício também, que é um benefício, você participar das cruzadas, é um benefício também humano, um benefício de você, primeiro, de ter a glória, de ter a honra, e também de você expandir seu território, seu feudo, né? Conquistar novas terras, conquistar rotas comerciais que vão ser muito importantes, as rotas comerciais. A gente sabe que as cruzadas, no final das contas, vão abrir esse comércio entre a Europa e o Oriente, né? Então, tinha esses interesses também, interesses humanos, esses interesses econômicos, tá? Esse interesse muitas vezes também de glória. E também é, é uma forma também de desviar, né? Assim, o Papa contava com esses cavaleiros como que para que eles pudessem canalizar toda a vontade, a vitalidade que eles tinham de lutar ali na Europa, mas que pudesse ser canalizado, digamos assim, para algo um pouco mais nobre, que era lutar pela libertação de Jerusalém. Bom, é isso esse primeiro vídeo. A gente falou aqui de modo geral o que eram as cruzadas. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco da contextualização histórica e falar também um pouquinho, de forma resumida, entre as 8 cruzadas e especialmente a gente vai focar aqui nas 4 primeiras que foram as mais importantes, tá bom? E é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até mais.